Olá a todos! O Filosofé de hoje vem conversar com você a respeito de um assunto bem discutido e que é muito visto em muitas séries, filmes hoje em dia. Psicopatia. O que é? Como identificar e quais os sinais? A psicopatia é um tema que, cada vez mais, tem atraído a atenção das pessoas. Porém, há muitos mitos e julgamentos sobre esse transtorno psíquico. Afinal, o primeiro pensamento que vem à mente de uma pessoa ao ouvir a palavra psicopata é a lembrança do que ela já viu em séries e em filmes. Há muitos equívocos e mitos sobre os psicopatas. Por exemplo, sobre a incidência. Sabe-se que a psicopatia é um transtorno psiquiátrico que pode atingir de 1 a 2% da população mundial. Apesar de parecer uma porcentagem pequena em relação ao número de pessoas, é um transtorno mais comum do que se pensa. Vamos pedir aí, gente, que antes, por favor, deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. O link do site do INPA, Instituto de Psicologia Aplicada, responsável dessa matéria, está na descrição do vídeo. A matéria não está completa, porque é uma matéria muito grande, então se você tiver mais interesse, acessa lá e confere a matéria na íntegra. O termo psicopatia foi descrito pela primeira vez em 1940 pelo psiquiatra americano Harvey M. Cleckley. Desde aquela época, muito se investigou sobre esse transtorno. Em que se pese tanto tempo de estudo sobre o tema, verificamos que o diagnóstico é difícil, normalmente porque pessoas que apresentam esse quadro parecem normais aos olhos da sociedade. Será que todo psicopata é necessariamente violento? Ou ainda, todo psicopata se tornará um serial killer? São dúvidas como essas que as pessoas têm. O que é exatamente a psicopatia? Quais as características de um psicopata? Há tratamento para esse transtorno? Essas e outras dúvidas serão abordadas nesse texto. Psicopatia e psicopata. A psicopatia é um transtorno de personalidade. Como dissemos antes, normalmente é muito difícil de diagnosticar e detectar. Afinal, um psicopata parece um indivíduo como qualquer outro, podendo ser inclusive sedutor, inteligente e carismático. Para a psicologia, normalmente, a psicopatia é um conjunto de traços específicos de personalidade e, além disso, apresenta padrões comportamentais peculiares. Dessa forma, na psicopatia, há 3 características de personalidade. Desinibição. A pessoa tem dificuldade de controle de impulso, não tem paciência e não visualiza as consequências de suas ações. Intrepidez. O indivíduo tem a incapacidade de lidar com a situação que envolva estresse ou perigo, além de possuir uma autoconfiança excessiva e uma facilidade de manipulação e convencimento dos outros. Insensibilidade. Está ligada com uma deficiência da capacidade de sentir empatia, sentimentos e emoções reais por outros indivíduos. Assim, na área da psicologia, a psicopatia está diretamente atrelada ao transtorno de personalidade antissocial, o TPAS, devido ao fato do transtorno antissocial apresentar características muito semelhantes à psicopatia. Controvérsias sobre a psicopatia. A psicopatia não possui uma definição clara. A definição sobre o termo ainda é muito dividida e sem especificação. A grande questão é que, entre a psiquiatria e psicologia, há uma discordância sobre o tema. Dessa forma, alguns profissionais acreditam que a psicopatia, sociopatia e o transtorno de personalidade social são sinônimos. Todavia,
àqueles que diferenciam os termos. Assim, para a psicologia, geralmente, há a divisão de 3 transtornos. Além disso, a psicopatia não é considerada um transtorno mental pontual, como a depressão ou TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Ademais, a psicopatia não é considerada uma doença para alguns profissionais, porque doenças, estamos aqui colocando entre aspas, teoricamente podem ser tratadas. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a psicopatia aparece como um transtorno de personalidade dissocial e está registrada na CID-10, Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, sob o código F60.2 e no DSM-V, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, para transtorno de personalidade antissocial. Ainda, diferentes publicações e autores definem a psicopatia em uma classificação diferente. Portanto, a definição da psicopatia apresenta controvérsias e é necessária uma ampliação no campo de pesquisas e mais estudos sobre o assunto. Diferença entre psicopata e sociopata. Assim como a definição do termo psicopata, a real diferença entre psicopatia e sociopatia ainda é muito controversa. Por conseguinte, até mesmo psiquiatras, psicólogos e criminologistas acabam utilizando os termos de forma permutável. Há 2 lados de opinião quando se trata de diferenciar os 2 termos. Por exemplo, o psiquiatra forense Guido Artugo Palomba diz que os transtornos são apenas sinônimos, porém, há ainda aqueles que afirmam que há diferenças, mas discordam sobre quais são. Então, com base nos conceitos comuns, algumas das semelhanças entre sociopatas e psicopatas são falta de remorso ou culpa, ou seja, falta de empatia, a tendência de tomar atitudes violentas ou realizar atos em benefício próprio, mesmo que afete outras pessoas, o desrespeito pelas normas de conduta social, leis e regras. Entretanto, é necessário falarmos sobre as diferenças. Por exemplo, a psicopatia é uma condição inata do indivíduo. Porém, a sociopatia é desenvolvida durante a vida do indivíduo, ou seja, é influenciada pelas vivências e pelos contatos com a sociedade. Ainda, sociopatas conseguem criar laços emocionais, contudo, suas relações são complicadas. Sociopatas tendem a ser explosivos e violentos. Enquanto isso, psicopatas são incapazes de criar vínculos emocionais porque não possuem sentimentos, como empatia, apego ou culpa. Por fim, psicopatas tendem a ser calculistas e controlados, e sociopatas serem espontâneos e impulsivos. Psicopata, como identificar um no meu convívio? Identificar um psicopata não é fácil, porém, há padrões de comportamentos que essas pessoas possuem. Manipulação. Psicopatas possuem uma alta habilidade de convencimento. Alguns sinais de controle e manipulação psicológica são anulação da força da vontade da vítima, destruição ou comprometimento da autoestima do outro, realização de uma vingança através do desprezo, deturpação da realidade, alta capacidade interpretativa. O psicopata consegue ter uma leitura muito rápida, tanto do ambiente quanto das pessoas. Em razão disso, durante um relacionamento, o psicopata normalmente reúne todos os tipos de informação sobre outra pessoa e tende a usar a favor de si mesmo. Encantadores. Uma grande maioria, os psicopatas são extremamente simpáticos e encantadores, porém,
Nem todo mundo encantador será um psicopata. Afeição superficial. O psicopata não consegue sentir afeto ou amor. Todos os seus relacionamentos são baseados no benefício próprio. Comportamentos agressivos. Diferente do que muitos pensam, psicopatas não são super inteligentes, Na verdade, eles tendem a ser alunos ruins durante a infância e adolescência, apesar de uma minoria se destacar por sua genialidade. Muitos psicopatas tendem a cometer crime, usar drogas e acharem que são superiores às leis. Psicose. Diferente do que muitos pensam, a psicose e a psicopatia não estão interligadas. De modo geral, pessoas psicopatas possuem atitudes racionais e possuem compreensão de suas atitudes. Enquanto isso, a psicose é caracterizada por um comportamento sem conexão com a realidade. Psicose é um estado mental em que ocorre a desconexão com a realidade. Por exemplo, pessoas com esse quadro podem possuir alucinações, alterações de personalidade, delírios, entre outros. A psicose, na verdade, é reconhecida como sintoma de transtorno psíquico e não uma doença. Os tipos de psicose são esquizofrenia, transtorno de personalidade esquizotípica, transtorno delirante persistente, psicoses agudas e transitórias, transtorno delirante induzido, transtornos esquizoafetivos. Apesar de ser reconhecida como sintoma, a psicose apresenta algumas características como delírios, alucinações, alterações de humor, agitação e agressividade, alterações comportamentais, personalidades sombrias. Há na psicologia certos termos para as tendências, os comportamentos e as personalidades sombrias que o ser humano pode possuir. O termo personalidade sombria é autoexplicativo. Dessa maneira, refere-se a uma pessoa que apresenta, por exemplo, falta de sensibilidade e empatia. Assim, há 3 traços negativos que são o narcisismo. Os narcisistas possuem uma autoestima tão elevada que deve ser nomeada arrogância. O maquiavelismo. A personalidade do maquiavélico tenta enganar os outros e dizer que os fins justificam os meios. A psicopatia. Os psicopatas exibem comportamento e reações prejudiciais com os outros. Eles não possuem empatia e não conseguem desenvolver um real sentimento sobre as coisas e as pessoas. Esses traços podem se juntar a outros, como egoísmo, sadismo e maldade. Logo, essas personalidades recebem a definição de tríade das trevas. Sabe-se também que os psicólogos, através desses comportamentos, estudam pessoas com tendências sociopatas e psicopatas. Porém, com o passar do tempo e da aprimoração dos estudos, mais fatores foram introduzidos. Há tratamento para a psicopatia? Não existe um tratamento para a psicopatia. Afinal, não se trata de uma doença pontual e sim de um transtorno de personalidade. A psiquiatra Gwen Adshead fez um artigo sobre a viabilidade e o alcance de um tratamento para os transtornos de personalidade. Adshead propõe um modelo com 7 fatores para checar a viabilidade do tratamento. São esses os fatores. Número 1, a natureza e a gravidade da patologia. Número 2, o grau de invasão do transtorno e outras esferas psicológicas e sociais. Número 3, a saúde prévia do paciente e a existência de comorbidade e fatores de risco. Número 4, o momento de intervenção diagnóstica e terapêutica. Número 5, a experiência e a disponibilidade da equipe terapêutica. Número 6, disponibilidade de unidades especializadas no atendimento
de condições especiais. E número 7, conhecimento científico sobre esse transtorno. Os pacientes com esse transtorno de personalidade antissocial, geralmente, demandam uma grande atenção do psicólogo. Ademais, suas características como egocentrismo e desprezo dificultam a personalidade de tratamento. E é isso aí, minha gente. É apenas um pouco desse universo tão complexo que está aqui na nossa cabeça e que todos, quem sabe um dia vamos desvendar. Por enquanto, ficamos aqui com esses estudos. Convido vocês a conhecerem o site e ler a matéria inteira. O autor da matéria é Fábio Augusto Cailo, psicólogo pela Unicelb e mestre em análise do comportamento pela UNB. Atua desde 1998 como clínico, atendendo adultos e casais. Então, não deixa, vai lá, conhece mais a respeito. Ficamos por aqui, muito obrigado a vocês e até o próximo Filosofé. Tchau, tchau.